Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que iniciamos mais um encontro, palavra de luz e vida. Vimos no nosso último encontro, os 3 últimos programas, a luta de Davi e o gigante Golias. Vimos como que Davi foi humilhado, como que ele não escuta a provocação dos outros, como ele não assume aquilo que é de Saul, a sua armadura, mas como ele vai e vence no poder de Deus. Hoje, nós estamos entrando no capítulo 18. Vamos do versículo 1 ao 16. A inveja de Saul. Nós devemos prestar atenção neste capítulo, porque assim como Davi era invejado, todos nós somos também alvos de inveja. E tantas vezes, os invejosos, eles olham e eles comentam e eles desejam não aquilo que temos, não aquilo que fazemos, não aquilo que podemos, mas acima de tudo, aquilo que somos. A inveja está na sua pessoa, no seu jeito de ser, o seu modo de interagir, a maneira como você vive. Então, com certeza, Deus falará profundamente aos nossos corações através do nosso encontro de hoje. Onde existe a inveja, existe também todo tipo de desequilíbrio. Palavra de luz e vida. Muito bem, nós então entramos no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. A minha Bíblia, ela traz o título Inveja de Saul. E é isso mesmo, você verá que esse sentimento ruim, ele vai entrando no coração de Saul. Nos primeiros versículos deste capítulo, nós vemos a grande amizade de Jonatas com Davi. Jonatas é filho do rei Saul e ele se afeiçoa tanto a Davi como seu melhor amigo. Ele faz um pacto com Davi. E aqui a coisa é tão séria que ele tira o manto, a armadura, a espada, o arco e o cinto e entrega tudo isso para Davi. Saul incumbiu Davi de diversas missões, todas foram frutuosas. Davi não perdia uma. Colocou à frente dos seus guerreiros e ele ganhou a simpatia de todo o povo, inclusive dos servos do rei. Você está entendendo o que está acontecendo até aqui o versículo 5? Davi, por ter na sua vida a presença de Deus, tudo que Davi faz, ele faz bem feito. Aqui é um sinal para todos nós de como nós atraímos para a nossa vida a bênção, a unção, a ajuda de Deus. Fazer bem feito o que temos que realizar. Afastar a preguiça, afastar o jeitinho, afastar o mais ou menos tá bom e começar a realizar as coisas com excelência. Davi era assim. Tudo que Davi fazia era bem feito. Ele atraiu a simpatia de Jonatas. A leitura vai dizer que ele ganhou a simpatia de todo o povo, dos guerreiros e também dos servos do rei. Veja que Davi, só cresce em simpatia, em liderança, em atitude. Nós também nascemos para isso. Ninguém nasceu para viver como um avião em queda.
O que é um avião em queda? Pânico, berreiro, desespero, falta de esperança. Não! Nós nascemos para crescer, para buscar as coisas do alto, para sermos grandes aos olhos de Deus. A Bíblia diz que nossas atitudes, elas têm que ser grandes, perfeitas, para que as pessoas, vendo essas grandes obras, louvem o próprio Deus. Só que tem um problema. Quando você começa a se destacar na vida, você vai atrair os olhares dos invejosos. Pessoas que gostariam de ter o que você tem, fazer o que você faz e, acima disso, ser quem você é. Quando Saul começou a prestar atenção em Davi, nas pessoas ao redor de Davi, no seu filho Jonatas, que se afeiçoou a Davi, os guerreiros que respeitavam Davi, o povo que aplaudia Davi, os seus servos que estavam do lado de Davi. Saul não sabe lidar com o sucesso do outro. Saul queria todo o sucesso para ele. Ele tinha que ser o centro da atenção. E aí entra um sentimento muito ruim no nosso coração. E que muitas pessoas não sabem. Mas é esse sentimento que dá origem à inveja. A inveja é um sentimento secundário. Qual é o primário? A comparação. Todas as vezes que eu me comparo a alguém e eu me sinto inferior a esta pessoa, aquilo que ela tem, aquilo que ela faz, aquilo que ela é, qual é o sentimento que entra no meu coração? A inveja. A comparação abre a porta para que a inveja possa entrar. Então nós não devemos combater, em primeiro lugar, a inveja, mas sim a comparação. Porque quando existe a autocomparação, eu não me comparo com os outros. Eu me comparo comigo mesmo. Então eu me torno melhor que eu mesmo. Então não há inveja. Mas o nosso problema é que nós aprendemos, desde pequeninos, a nos compararmos com o outro. Ah, aquele coleguinha joga bola melhor. Ah, aquela coleguinha tem uma boneca mais cara. Ah, aquele tirou uma nota maior na prova. Ah, aquele é melhor nisso. Então nós vamos crescendo na comparação. E isso atrai muito a inveja. É por isso que as pessoas são altamente invejosas, porque elas vivem se comparando o tempo inteiro. E olha aqui o que a leitura me diz. Voltando o exército, depois de Davi ter matado o filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, ao som de tamboris e símbolos. Olha que interessante, aqui é o rei Saul. Então as mulheres iam ao encontro de Saul dançando, tocando, bailando. Isso agradava ao rei, porque a vitória podia ter sido dos seus soldados, no caso aqui de Davi. Mas quem era exaltado? Era o rei, o soberano. Só que aqui, meu caro, o caldo vai entornar. Olha aqui. Enquanto as mulheres dançavam, diziam umas às outras. Presta atenção. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. O que essas mulheres cantavam? Saul é bom, mas Davi é muito melhor. Saul irritou-se em extremo e desagradou-lhe de tal canção. Não gostou. Por que essas mulheres estão falando que eu matei 1000 e Davi 10.000? Ele começou a se comparar e a inveja entrou
Ele dizia assim: dão 10.000 a Davi e a mim apenas 1.000, só lhe falta a coroa. Ou seja, Saul tinha inveja de Davi. O rei sou eu? Por que essas mulheres estão cantando para ele? Só está faltando a cabeça de Davi uma coroa. E a partir daquele dia, Saul olhou Davi com maus olhos. Aqui teve inveja. Onde existe a inveja, aí habitará toda espécie de mal. Aprenda uma coisa, se você ainda não sabe. A pessoa invejosa, ela não tem limite. E ela tentará de tudo para prejudicar você, para destruir você. E aquilo que toda pessoa invejosa mais quer é destruir o seu nome. Como? Falando mal de você. Toda pessoa invejosa fala mal de alguém. Porque ela se sente bem falando mal. Olha o que acontece, olha a inveja. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus e ele teve um acesso de delírio. Saul ficou meio pinel aqui, ó. Como nos outros dias, Davi pôs-se a tocar a cítara. Então Davi começou a tocar lá a sua harpinha para Saul acalmar. Saul tinha uma lança na mão. Arremessou-a contra Davi, dizendo: vou cravá-lo na parede. Pegou a lança e jogou na direção de Davi. Tá vendo o que a inveja faz? A pessoa invejosa, ela tem um alvo, você, e ela quer o quê? Destruir. A sua tristeza é a alegria dela. A sua derrota é a vitória dela. A pessoa invejosa, guarde isso, ela se considera inferior a você. O invejoso, ele traz consigo um complexo de inferioridade. Toda pessoa que tem inveja, ela se vê pequena. Então ela tem que destruir o outro. No caso aqui, Saul arremessou a lança para matar Davi. E qual é a lança que o invejoso tem arremessado contra você? A língua. Sim, a palavra, desejando coisas ruins, falando mal de você, fazendo comentários maldosos, não é? Ela vai semeando cisânia, discórdia, coisas ruins. Ele jogou a lança 2 vezes e Davi escapou 2 vezes. Saul temia Davi. Está entendendo? Que você não deve ter medo do invejoso. Na verdade, o invejoso é digno de dó, porque ele tem medo de você. Toda pessoa que tem inveja de você, na verdade tem medo. Olha aqui a leitura. Saul temia Davi, porque o Senhor estava com o jovem. A inveja de Saul é porque Davi estava debaixo da bênção de Deus. Ele estava debaixo da unção de Deus. E tudo que Davi fazia dava certo. Coloca isso na tua vida, no teu coração. Esteja com Deus. Busque a Deus. E tudo que você fizer vai prosperar. Isso já está lá no Salmo 1. Feliz o homem que teme o Senhor, que segue os seus caminhos, tudo que ele faz prospera. Aqui Davi. Davi só crescia e Saul só diminuía. E quanto menor Saul se via, mais inveja ele tinha. Está entendendo? O problema de toda pessoa invejosa não é o alvo da inveja, é ela mesma.
O problema das pessoas que têm inveja de você, o problema nunca foi você. O problema são elas mesmas. Mas como o invejoso não consegue se ver, ele olha para ele olhando para você e ele quer destruir você. Ao invés do invejoso buscar melhorar, não, ele quer destruir o outro. Todo invejoso, ele olha para fora. Todo sábio olha para dentro. Quando eu olho somente para fora de mim, eu vou começar a me comparar com os outros. Aí a inveja entra no meu coração. Todas as vezes que eu olho para dentro de mim, eu vou me autocomparar, ou seja, me comparar comigo mesmo. E eu vou querer ser melhor. Melhor que o outro? Não, melhor que eu mesmo. Há uma frase muito bonita que é assim: hoje sou melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque amanhã, pela graça de Deus, eu serei melhor do que hoje. A autocomparação é o antídoto para a inveja. Se você me perguntasse, tem um remédio para a inveja? Tem, autocomparação. E termina o nosso texto de hoje. Afastou então de si, estabelecendo o chefe de 1000 homens, à frente dos quais Davi empreendia as suas expedições. Saía-se bem em todas as suas empresas, porque o Senhor estava com ele. Ó, você não tem que destruir o invejoso, mas podendo, mantenha distância. Trate bem, cumprimente, fale das coisas corriqueiras da vida, mas não deixe essa pessoa entrar na sua intimidade. Não deixe esta pessoa saber dos teus planos. Aqui nós vemos o que Davi fez. Davi não guerreou contra Saul. Não, Davi se afastou dele. Davi sabia, olha, Saul está tendo inveja de mim. Ele jogou a lança 2 vezes para me matar. Então quer saber de uma coisa? Eu vou me afastar dele e cuidar da minha vida. Há pessoas que não fazem isso. Você sabe perfeitamente que há pessoas que têm inveja de você, mas você fica perto delas. Aí sai com elas, fica contando tudo para elas, PPP. Essa pessoa já está de lançando lança. E a pessoa lá é ruim com elas, pior sem elas. Tome a atitude de Davi. Se afaste das pessoas que te fazem mal, das pessoas que querem atirar lanças em você, matar você, destruir você, humilhar você, de colocar para baixo. E o último versículo vai dizer: Saul, vendo Davi tão grande, teve medo dele. Mas Israel e Judá o amavam. Você está entendendo? Quando você olha alguém vencendo na vida, o nosso coração, ele terá um dos 2 sentimentos, ou medo ou amor. Este medo vai gerar a inveja, o amor vai gerar admiração. Permita-me encerrar o nosso encontro com um conselho que eu tenho aplicado na minha vida e que você pode aplicar também na sua. Todas as vezes que você ver alguém se dando bem na vida, fazendo o que você gostaria de fazer, possuindo o que você gostaria de ter, sendo quem você gostaria de ser, ao invés de você ter inveja desta pessoa, você vai dizer no seu coração a partir de hoje: graças a Deus. Deus abençoe esta pessoa. Ela construiu a história dela e você está construindo a sua história. Tenhamos dentro do nosso peito um coração de Davi, que teme o Senhor
que faz bem feito o que tem que fazer e que cresce aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E afastemos do nosso coração esses sentimentos do coração de Saul. A inveja, a maldade, o desejo de destruir o outro e o medo. Porque eu tenho medo não do outro, mas de perder a minha posição para o outro. E ninguém perde aquilo que é seu. Se você já perdeu alguma coisa na vida, alguém na vida, na verdade é porque nunca foi seu. Guarde isso. As pessoas estão nas nossas vidas, mas elas não nos pertencem. E as coisas que temos, nós usamos, também não nos pertencem. Um dia irão passar para a mão de outras pessoas. Mas aquilo que eu me torno, aquilo que você se torna a cada dia, isto é verdadeiramente o nosso tesouro. E era exatamente isso que Davi fazia. Deixe o seu comentário. O que o programa de hoje falou ao seu coração? Não se esqueça de clicar no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. Deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo. Meus caros, o YouTube, ele não tem avisado a todos os nossos seguidores dos nossos novos vídeos. A cada postagem, algumas pessoas recebem a notificação e tantas outras não. Então não espere ser notificado. Toda semana nós temos vídeos novos. Nós estamos com quase vídeos novos diariamente. Então, todos os dias, visite o nosso canal. Dá uma espiadinha lá, você verá algo novo para enriquecer a sua história. E se você gosta do nosso trabalho de evangelização, se você segue o nosso canal, nos ajude compartilhando estes vídeos com seus contatos. Aqui nós vamos nos ajudar. Eu vou pregando o que de melhor eu me preparo e eu oro, e você vai compartilhando essas coisas boas que chegam ao seu coração. Amém? Gente, depois de toda inveja, as coisas não terminam bem. Vamos ver no nosso próximo encontro até onde a inveja de Saul foi capaz de levá-lo a atitudes extremas e vergonhosas contra Davi. Então nós ficamos por aqui, mas nos encontramos já já para aprofundarmos o restante do capítulo 18. É o programa Palavra de Luz e Vida, levando até você uma mensagem de fé. Palavra de luz e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro. Motive ação. São mensagens, pregações, ensinamentos que nos propõem um caminhar diferente. Não adianta mudar o caminho se nós não nos mudamos. Não adianta mudar aquilo que está fora se nós não renovamos aquilo que está dentro de nós. E a mensagem de hoje é maravilhosa para todos, a começar de mim. O amor de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, o amor está muito desgastado. Se ama hoje, se odeia amanhã, se promete fidelidade hoje, se trai amanhã, se promete um amor de verdade hoje, amanhã se mostra a mentira. E parece que este amor tão frágil do ser humano, muitos o jogam também para Deus. Não.
O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é transparente. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional. E eu tenho certeza que Deus vai usar da minha boca para falar muita coisa boa hoje para você. Receba este texto como um presente de Deus, como uma pérola de Deus, como um diamante que Deus hoje oferece a cada um de nós. Espero que esta palavra motive a cada um de nós a agirmos de maneira diferente. Fique comigo, Deus tem uma palavra para você. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. E onde está este texto maravilhoso do amor de Deus? Se encontra em Oséias, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Eu poderia pegar qualquer texto bíblico, principalmente do Novo Testamento, as cartas de João, por exemplo, mas eu fiz questão de ir a Oséias, porque a imagem de Deus que ele nos passa é um Deus amor, é um Deus perto e é um Deus que cuida de nós como uma mãe. Se você já conhece o texto, você já sabe que é maravilhoso. Se você ainda não o conhece, receba este presente. Oséias 11, do 1 ao 4. Leia o texto. Israel era ainda criança e eu já o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles, como que tira da boca uma rédea, e dei-lhes alimento. Meu coração se revolve dentro de mim, e me comovo de dó e compaixão. Olha a imagem de Deus que Oséias nos passa. Eu tiro Israel e coloco o meu nome. Coloque o seu nome. Eu vou ler o texto como se Deus estivesse falando para mim, Padre Christian. E você coloque o seu nome. Olha se não é um texto de encher o coração. Vou ler na linguagem de hoje. Christian, quando você era ainda criança, era ainda um menino, eu já te amava. E eu te chamei pelo nome. Você é meu filho. Eu te ensinei a andar. Eu te carreguei nos meus braços. Segurava-o como uma mãe leva a criança ao rosto. Me abaixei para te alimentar, para colocar alimento na tua boca. O meu coração se revolve dentro de mim. Eu tenho por você misericórdia e compaixão. Um texto como esse nos faz
ter um olhar diferente para a vida. Estava passando um dia na porta de um bar e eu escutei, na hora que eu passei, um homem meio assim, já bêbado, e ele dizia assim: "Ah, eu sou um cachorro sarnento. Ah, eu sou um pobre diabo." Era uma autodefinição. Ele se via assim. Mas quando eu vou no capítulo 11 de Oséias, eu tenho uma visão de mim como Deus me vê. Isso falta a muitas pessoas. Pessoas mendigas de amor, pessoas que estão em relacionamentos doentes e não saem, pessoas que se deixam explorar, usar, descartar, porque você ainda não tem uma visão real de quem é você. Então, pegue esse texto e olhe quem é você para Deus e viva essa verdade. Quando você era ainda criança, quando você era um menininho, uma menininha, Deus já te amava. O amor de Deus por você não começou agora, não. Quando você era bem pequenininho, Deus já cuidava de você. Ele te chamava pelo nome. Ele te chamava de filho. Deus te ensinou a andar. Deus te carregou no seu colo. Ele te segurava com laços humanos, com laços de amor. Deus se abaixou para colocar alimento na tua boca. Você consegue visualizar um Deus poderoso como é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, se abaixando como uma mamãe para colocar comida na tua boca? É um Deus que cuida de você. É um Deus que se preocupa com você. É um Deus que se ocupa da tua vida. Deus é para nós e nós precisamos ser para Ele. Nós escutamos muito na igreja: Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Jesus fez tudo para você. Tá bom. Nós já ouvimos e sabemos disso. A minha pergunta é: se Jesus fez tudo por nós, o que nós estamos fazendo por Ele? Amor com amor se paga. Há muitas pessoas que só rezam para receber, só rezam para pedir, só rezam quanto precisam. Desculpe-me a franqueza, são pessoas interesseiras. São pessoas interesseiras. E o pior interesse que podemos ter é o interesse espiritual. Nós precisamos rezar não para pedir coisas. Claro, existe também a oração de petição. Mas a nossa oração deve ser uma resposta de amor a Deus. Tudo aquilo que Deus fez por nós, Ele fez por amor. Então, quando nós rezamos, quando nós entramos para o nosso quarto e fechamos a porta, e ali em segredo, Deus nos escuta. Você sabe que quando você entra para o seu quarto, você fecha a porta e você ora, Deus está ouvindo você? Quando você vai à igreja, dobra o seu joelho, participa da celebração da Santa Missa, faz um momento de adoração na capelinha do Santíssimo, você sabe que este Deus amor, Ele está ali com você, Ele escuta você. Eu imagino que meus pais ficariam profundamente contrariados se eu fosse um filho ausente, um filho rebelde, um filho distante,
e só os procurasse quando eu tivesse alguma carência, alguma necessidade, passando por algum problema. Deus, Ele sente isso de muitas pessoas. As pessoas não o amam, as pessoas o procuram porque precisam. E tantas não recebem. Porque Deus não olha a necessidade, Deus vai olhar o amor. E o amor de Deus derramado é sempre graça. Então este texto de Oséias, ele me dá uma noção de como Deus me ama e ele coloca uma interrogação no final de texto. E aí? E aí, José? E daqui para frente? Certa vez eu fui numa casa onde tinha um adolescente dando o maior trabalho, aqui em Divinópolis, vou dizer aonde. Era um adolescente folgado, tinha tudo. Tinha casa, comida, roupa, isso, mas era rebelde, era grosseiro com os pais. Claro, eu penso que o pai e a mãe dele me chamaram lá para dar uma correção no moleque, para colocar o sujeito no lugar. Não fiz nada disso. Levei para o quarto, fechei a porta e comecei a contar para ele a história dele. O casamento dos pais, onde a mamãe dele se engravidou dele, os 9 meses de gestação, ela que se sentiu mal, teve um pequeno sangramento, a alegria do parto, o quarto, o bercinho dele, o nome dele na parede, as fotos, ensinando ele a andar, acordando de madrugada para dele de mamar. Toda vez que ele estava sujo, a mamãe trocava, dava banho. Eu fui contando a merendeira para a escola e à medida que eu fui falando de tudo isso, aquele rapaz colocou a mão no rosto e começou a chorar. E no meio da minha explanação ele disse: padre, pode parar, pode parar. Eu achei que ele ia... Por quê, filho? Porque agora eu entendo que eu estou agindo contrário a tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim. Eu vou mudar. Amor com amor se paga. E os pais me disseram que daquela noite para frente, ele teve uma mudança que assustou a família inteira. Os avós falaram, né? Olha, o padre deve ter lavado a cara desse menino. E o pai, a mãe falou assim, ao contrário, ele apenas contou o que a gente ainda não tinha contado, a história dele. Se todos nós conhecêssemos profundamente a nossa história, nós seríamos gratos aos nossos pais. Como é difícil e exigente cuidar de um neném. Uma criança nos primeiros anos. E aqui para nós, para as mães, filho nunca cresce. É um cuidado que se perpetua a vida inteira. Se este jovem mudou ouvindo a sua história e começou a não ir aos pais apenas por interesse, mas por amor, eu estou contando para você agora o que Deus fez por você. O que Deus faz para você todos os dias. Então nós precisamos mudar. Você precisa mudar. Parar de procurar a Deus por interesse e procurá-lo por amor. Porque agora você conhece a sua história. Você conhece a sua história. Quando você era criança, Deus já te amava. Ele te chamava pelo nome. Ele te chamava de filho. Deus te ensinou a andar. Deus te carregou nos braços. Deus te chamou e te envolveu de laços de amor. Ele se abaixou para colocar alimento na tua boca. O coração de Deus está cheio de amor
e misericórdia por você. Este texto, gente, tem que estar grifado na sua Bíblia. Oséias, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. E quando você ler este texto, onde está Israel, onde está Efraim, coloque o seu nome. Eu tive na semana retrasada uma experiência maravilhosa com este texto na minha oração pessoal. Ali eu me senti amado por Deus, cuidado por Deus. E não me venha dizer que a minha história foi fácil. Quando eu lembro da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, quanta dificuldade, quanta tristeza. Mas lendo este texto, eu entendi uma coisa. Eu só cheguei aonde cheguei. E eu só sou quem sou porque lá atrás Deus me amou, Deus me chamou pelo nome, Deus me carregou nos seus braços. Tem uma tradução desse texto que diz: Deus me colocou no seu rosto, Ele me aqueceu no seu rosto, Ele se abaixou e colocou comida na minha boca. Este é o Christian. E eu tenho que viver não à sombra do que as pessoas dizem de mim, mas tomando posse do que Deus sabe a meu respeito. Quando você assimilar esse texto, você vai experimentar uma liberdade que a maioria das pessoas vão viver, vão morrer e jamais terão. Uma liberdade que vem de Deus. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que carrega, um Deus que envia, um Deus que abraça. Um Deus como a mamãe, que se abaixa para ficar da nossa altura, para nos alimentar na boca. E quero finalizar com a imagem que me veio quando eu li esse texto. Eu fechei os olhos na minha oração da noite. Sabe qual a imagem que me veio? Aqueles passarinhos feios, pelados no ninho, com a boquinha aberta, e a mamãe vindo, colocando alimento. Por mais que não sejamos, talvez, quem gostaríamos de ser, Deus continua nos alimentando com a sua graça, com a sua bênção, com a sua presença. E se você ainda não é quem você gostaria de ser, se prepare, a tua hora vai chegar também. Porque Deus continua nos carregando, porque para Deus a gente também não cresce. Nós somos eternas crianças grandes e que precisamos chamá-lo de Abá, papai. Que Deus abençoe você. Que você se sinta profundamente uma pessoa amada, querida e preciosa aos olhos do Pai. Se as pessoas não te valorizam, olhe para o céu. Ali está alguém que sempre acreditou e acreditará em você. E que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este é o programa Motive Ação. É uma proposta de um caminho de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento.
coragem, sabedoria. Repitamos. Então diga para quem está do seu lado: essa noite eu desejo para você serenidade, coragem e sabedoria. Meus irmãos, quem aqui conhece a oração da serenidade? Quem não conhece e quer conhecer? Quem não levantou a mão, você quer o quê, meu filho? Brincadeira. Olha, tem uma oração, e essa oração é muito bonita. Talvez você até já conhece, talvez você não saiba que ela tem este nome. A oração da serenidade, ela é do ano de 1950. E ela foi escrita por um teólogo americano, Reinhold Niebuhr, não sei se é assim que pronuncia, não é? E a mulher dele disse que escreveu esta oração em 1934. Ela só foi impressa em 1950, tem muito tempo isso. Só que ele escreveu 3 versos ou 4 linhas, e depois eles acrescentaram. A maioria das pessoas que conhecem a oração da serenidade conhece a primeira parte, mas ela é um pouco maior. Nós vamos depois, amanhã eu vou colocar nas minhas redes lá, você copia. Depois nós vamos providenciar um papelzinho com essa oração para entregar para vocês numa outra ocasião. Mas a oração é assim. Eu vou ler a oração toda, né, para vocês conhecerem. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Eu só conheço esse pedacinho. A oração continua: vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como Ele aceitou este mundo tal como é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que Ele acertará tudo, contando que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja feliz nesta vida e supramente feliz com Ele eternamente na vida eterna. Que assim seja. Uma oração pequena, a gente reza poucas vezes, a gente já aprende. Uma oração muito objetiva, mas uma oração muito profunda, porque ela ensina como que a gente vive. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas, tristes, insatisfeitas, cabisbaixas, ansiosas, e tudo aquilo que é sentimento não bom. Vamos falar com sentimento ruim, sentimento não bom. E quando você reza a oração da serenidade, o nome já fala tudo. É para você ficar mais sereno, no estresse. E você vê que as pessoas não são muito serenas. As pessoas estão muito estouradas. Qualquer coisa que você fala, uma buzina que alguém ouve, uma campainha numa casa errada, qualquer coisa é motivo de briga, e a pancadaria come solta. As pessoas não estão tendo serenidade. Só que a serenidade, ela tem 2 irmãs, que é a coragem e que é a sabedoria. E no início da oração, porque quando a oração foi escrita, ela era essa pequenininha: Senhor, concedei-me serenidade. Para que você quer serenidade? Para eu aceitar o que eu não posso mudar. Quantas pessoas você conhece que são infelizes porque não conseguem mudar certas coisas? Aí é dor de barriga, é queimação, dor nas vistas,
dor na nuca, má digestão, insônia, nervosismo. Porque não podia ser do jeito que é, eu queria que fosse de outro jeito. Meu filho, peça a Deus: oh meu Deus, me dê serenidade para que eu possa aceitar o que eu não posso mudar. Tem coisa que eu posso mudar, mas tem coisa que então o que eu não posso, relax, serenidade. Estava lendo um artigo muito interessante do chinês sobre problema, e o artigo se chama Não Existe Problema. Como que não existe problema? Aí o chinês, eu achei que era um artigo, é um pensamento só, e tem um chinesinho rindo assim. Aí o que o chinês falou lá? Você tem um problema? Aí alguém responde: sim, eu tenho um problema. Aí o chinês pergunta: esse problema tem solução? A pessoa responde: tem. Aí o chinês vai dizer: então não tem problema, resolva. Aí alguém diz: o meu problema não tem solução. Aí o chinês fala: então não há problema. Se não tem solução, toca a tua vida. Tem solução? Resolva. Não tem solução? Serenidade. Muitas pessoas sofrem porque quer ajudar quem não quer ser ajudado. Você dá conselho, você orienta, você mostra o caminho, e a pessoa não quer. Ela já falou com você: eu não quero. Aí você fica sofrendo porque a pessoa não muda. Você fica sofrendo porque a pessoa não leva a vida a sério. Você fica sofrendo que a pessoa não trabalha, que a pessoa não estuda, que a pessoa não está no caminho de Deus. Meu filho, você não pode mudar o outro. Serenidade. Ele está plantando e ele vai e aprende por amor. Quem não aprende por amor, aprenderá na dor. Todo mundo aprende, por bem ou por mal. Então você, serenidade. Eu fiz o que eu podia, o outro não quis, então o problema é dele. Eu fiz o que eu podia, chamei, orientei, aconselhei, ajudei aonde eu podia. E aqui para nós abrir um parênteses: antes de ajudar alguém, veja se o problema que ele está não é maior do que a sua força de ajudar. Porque tem uma história árabe, que aqui nós não temos isso, mas que caiu um homem na areia mofetiça. Você escutou, né? Cai na areia e vai afundando. Aí ele estava com a areia aqui, ó. Ele falou com alguém assim: me ajuda, me ajuda. Outro falou assim: eu não tenho corda, então pula aqui e me tira. Aí o cara pulou, só que o buraco era mais profundo do que ele. O que aconteceu com os dois? Morreram. Então, antes de você ajudar alguém, veja se você vai ajudar ou atrapalhar. Padre, mas eu ajudei com boa intenção. De boa intenção? E guarde uma frase que eu tenho ela comigo: eu não posso tocar numa ferida se eu não sei como curá-la. Tocar na ferida, todo mundo toca, mas a hora que está sangrando e doendo, agora eu não sei o que eu faço, eu não sei curar isso aí. Se você não sabe curar, não mexa. Se você não sabe como ajudar, reze pela pessoa, senão você vai piorar a situação. E se você não consegue fazer nada, se você não consegue mudar a situação, serenidade. Peça a Deus: meu Deus, dai-me serenidade para as coisas que eu não posso mudar. Serenidade é paz, é tranquilidade, é consciência tranquila. Mas para aquilo que você pode mudar, não é serenidade que você precisa. Nós precisamos de quê? Coragem. Eu gostei de um poeminha que eu escutei. Claro que não é isso que a palavra significa, mas a escritora vai dizer que quem age colore a própria vida. Quem age coloca cor na existência. A cor é de quem age. Coragem. Gostei disso. Porque o mundo está perdendo a cor, porque as pessoas estão muito serenas com tudo, com aquilo que não pode mudar e com aquilo que poderia mudar. Só que ela está esperando que alguém faça. Gente, desculpa a franqueza, estou falando para ajudar você. Tem certas coisas na sua vida
que só você pode mudar. Se você não fizer, ninguém fará por você. Serenidade, aquilo que eu não posso mudar. Coragem, para eu mudar o que eu posso, para não ficar esperando. E tem o terceiro, sabedoria. Sabedoria para quê? Para eu saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. O que eu posso mudar, que Deus me dê coragem. O que eu não posso mudar, que Deus me dê serenidade. E que Ele me dê uma redobrada sabedoria, para eu saber quando é uma, quando é outra. Porque de vez em quando a gente fica um pouco perdido. O que a gente não pode mudar, a gente tem coragem. O que a gente poderia mudar, a gente tem serenidade. Fica esperando. A oração é só essa. Já aprendeu a oração? Senhor, dai-me serenidade para as coisas que eu não posso mudar, coragem para as que eu preciso mudar, e sabedoria para que eu possa discernir uma da outra. Reza todo dia isso, gente. Fala quem está do seu lado assim. Reza todo dia. Está precisando. Reza. Como que eu sei que a maioria de nós precisa rezar isso? Olha para cá. Se você tivesse serenidade por aquilo que você não consegue mudar, você não ficava brigando com as pessoas para elas serem diferentes do que elas conseguem ser. Ah, o meu filho tem que ser do meu jeito. O meu namorado tem que ser do meu jeito. O meu marido tem que fazer assim. Meu filho, nesse caso aí não é coragem, é serenidade. Você não consegue mudar o outro. Faz assim, ó. Faz assim. Cruza a mão. Soltou. Isso. Cruzou. Soltou. Cruzou. Soltou. Pronto. Esse é o teste. Eu te dei três opções de você cruzar a mão de maneira diferente. 99% de todos vocês cruzaram do mesmo jeito as 3 vezes. E quer ver o que é pior? Você está tão bitolado em viver uma vida na zona de conforto. Cruza a sua mão agora com os dedos trocados. Quem cruza com o direito por cima, coloca o direito por baixo. Ou quem cruza com o esquerdo, coloca o direito. Se você cruza assim, é só trocar. Olha como que é incômodo. Parece que não encaixa. Rapidamente você volta. E tem gente que não consegue fazer isso aí. Se a gente não consegue mudar o modo que cruza as mãos, como que você está tentando mudar o gênio do outro? A vida do outro? O jeito que o outro vê o mundo? Se você quiser saber, cruza a mão de novo do seu jeito aí. Do seu jeito. Quem cruzou o dedo direito em cima? Quem cruzou o dedo esquerdo em cima? Tá. Você sabe por quê? Não? Quem cruza o dedo direito em cima, a pessoa ela é sentimental, ela é inocente, ela não vê a maldade nos outros, por isso que muita gente te passa para trás. A pessoa segue muito o coração e ela confia muito nas pessoas. Quem cruzou o dedo esquerdo por cima é uma pessoa teimosa, uma pessoa de opinião, não tem muitos amigos, mas os que tem são fiéis. E entre estar certo e perder uma amizade, ela perde a amizade, mas não abre mão do que ela pensa. Direito é emoção, o esquerdo é mais razão. Aí vocês gostaram, né? Aí você fica de olho aí, ó, no seu namorado ou no seu marido. Qual o dedo, amor? Tem variantes, mas no geral é um pouco assim. Isso não é à toa não. Isso não é à toa não. O meu lado direito, eu só estou explicando isso, é coordenado por qual parte do cérebro? Esquerdo. E o meu lado esquerdo? Pelo direito. Então, o lado de cá, racional, o lado de cá, emocional. E nas mãos é cruzado. Por isso que a gente consegue saber mais ou menos como que a pessoa é, pelo modo que ela cruza as mãos. Mas voltando aqui.
Isso é só para chamar a atenção. Para que você vai pedir a Deus serenidade? Para não ficar sofrendo que você não pode mudar. Eu tenho na minha vida, só para eu saber, alguém tem na sua vida alguma coisa que você não pode mudar? O que Deus tem que me dar? Serenidade. Tem alguma coisa na sua vida que não mudou, porque você está esperando alguém fazer o que só você pode fazer? Deus tem que dar o que para você? Coragem. E para você saber uma e a outra, Deus tem que dar o que? Aprendeu a oração, gente. Reza do seu jeito. Eu rezo. Meu Deus, no dia de hoje, me dê serenidade, eu ficar calmo e não me estressar com o que eu não posso mudar, aceitar o outro como que ele é. Mas me dê coragem para quando eu ver que alguma coisa eu posso mudar, que eu mude. Se depender de mim, que eu faça. E me dê, Senhor, sabedoria para eu saber quanto que é um e quanto que é outra. Tem hora que eu fico meio cafuso. Amém? Mas a oração continua. Aqui que é bonito. Ah, padre. O que é, minha filha? O que é? Se eu soubesse isso ontem. Um dia eu fui fazer uma palestra lá em Juazeiro do Norte. Até um abraço aí, pessoal de Juazeiro. Quando eu desci do palco, era um palco grande, tinha um pessoal assim, para eu entrar na van, tinha um senhor, acho que eu já contei isso aqui, um velhinho assim, ó, com a cara de matreiro. Eu querendo ser muito simpático, cumprimento um, cumprimento o outro, fui a dele. O senhor tá bom? Graças a Deus. E a Padim Cícero? Lá todo mundo é Padim Cícero, né? Devoção forte de Juazeiro. Falei, e aí? O senhor veio para o evento? O senhor está animado? Todo ano eu venho. Falei, que bom. Acabei de fazer a pregação agora. O senhor gostou? O arrependimento de perguntar isso. O senhor gostou? Ele falou comigo assim, não. Eu falei, nossa senhora, se tivesse um buraco eu entrava. Mas aí eu quis saber que a gente tem que melhorar também, né? Eu falei, mas o que o senhor não gostou? Ele falou assim, o senhor demorou demais em vir aqui. Eu tinha que escutar o que o senhor falou há uns 30 anos atrás. Aí eu entendi que ele não viveu o que poderia. Só que essa prece, meus irmãos, ele estava sofrendo por algo que ele não podia mudar. O que é que todos nós não podemos mudar? Passado. Para de sofrer por aquilo que já foi, por aquilo que não é mais. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. Já era. Passado não existe. Ai, meu Deus do céu, estou com medo do meu futuro. O que vai ser? Eu vou morrer de quê? Eu vou ficar doente, eu não vou. A pessoa que está comigo vai me trair, não vai. Passado, memória. Futuro, projeção. Presente, realidade. Por isso que a oração continua. Dai-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para mudar o que eu posso. Sabedoria para discernir um ao outro. A oração continua. Vivendo um dia de cada vez. Repita. Vivendo um dia de cada vez. Desfrutando um momento de cada vez. Quem aqui quer ser mais feliz a partir de hoje? Quem aqui quer ser 100 vezes mais feliz do que é hoje? E quer o conselho? Eu vou te dar agora o conselho. E se não funcionar, você pode me procurar. Padre, o senhor é mentiroso, o senhor é um charlatão. O senhor fala e não funciona. Quer ser mais feliz? Viva um momento de cada vez intensamente. Você está tomando banho? Pense só no banho. É o banho. Você está comendo? Se concentre no que está no prato e na boca. Você está com alguém? Se concentre toda a sua atenção nessa pessoa. Vai brincar com um cachorrinho, um gatinho, atenção no animalzinho. Vai estudar, atenção focada. Qual que é o nosso problema? Nós nunca estamos no presente. Você está tomando banho e vai pensar, o que eu vou fazer no jantar? O que eu vou fazer amanhã? Ai meu Deus, a pessoa me fez raiva hoje na rua. Ódio.
Está conversando com alguém, está pensando na novela, está pensando no cachorro, está no trabalho, quer estar com a família, está na família, está pensando no trabalho, está namorando, lembra do colega, está com um colega, né? Ou não é assim a nossa mente? Você quer ser feliz de verdade? Viva um dia de cada vez, viva um momento de cada vez, intensamente. Tá bom, padre, entendi. Como? Pedindo a Deus serenidade, para você não mudar o que você não pode, coragem para mudar no dia e no momento que você pode, e sabedoria para saber se você pode mudar ou não pode. Simples assim. E Jesus já falou isso, não já? Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, eles não plantam, mas nenhum morre. Nem o rei Salomão se vestiu como um lírio. A cada dia basta o seu cuidado. Jesus já falou isso há 2000 anos atrás. A cada dia o seu cuidado. Não tem como cuidar do ontem, não tem como cuidar do amanhã. Nós só podemos cuidar do vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez. Repita comigo, neném. Aceitando as dificuldades. Se você vê, você tem que conhecer a pessoa. Quem não conhece, faz não. Se você conhece quem vem à missa com você, pega a pessoa e fala assim: aceita a dificuldade. Balança aí. Aceita a dificuldade. Olha para cá. Qual que é o problema nosso? Fala a verdade pro padre. A gente aceita a dificuldade? A gente reclama, fica com bico. Tem gente que fica com bico. Marido e mulher sabe disso. O marido fez um negócio que eu não gosto, a mulher, ó, dois bicudos num beijo, não é verdade? Gente, a oração está me ensinando. Eu não tenho que reclamar das dificuldades, eu tenho que aceitá-las. E aceitar não é gostar. O verbo gostar é uma coisa, aceitar é outra coisa. O que é aceitar? É não ficar brigando para não ser o que é. Se existe a dificuldade, adianta você reclamar? Você tem que rezar: meu Deus, me dê serenidade, para eu saber se as dificuldades eu posso mudar ou eu não posso mudar. Se puder, coragem. Se não puder, serenidade, ponto final. Aceitando a dificuldade, não mudar a realidade. Aceitar é viver aquilo que é, e não aquilo que você gostaria que fosse. Porque isso me leva à paz. Quando você aceita o que você está vivendo, você tem... Posso contar um segredo? Quem aceita o que vem, se livra disso mais rápido. Eu conheço muitos médicos, fala: padre, tratar uma pessoa que está com câncer, que ela aceita a doença, é muito diferente do que alguém que está revoltado. A pessoa revoltada parece que não faz efeito. A pessoa que aceita, que mantém o coração em paz, serenidade, que confia em Deus, o processo de cura é muito mais rápido. A pessoa, ela se recupera bem mais rápido do que os revoltados. A oração diz: aceitando as dificuldades. Eu não queria estar doente, mas eu estou. Eu não vou ficar brigando com isso. Serenidade, Senhor, eu não consigo mudar. Se eu pudesse escolher, eu não queria estar doente, mas a doença não me perguntou, ela está aqui, então eu aceito. Para quê? Para eu ter paz, para a cura acontecer mais rápido, para eu me manter sereno, para eu ter coragem para fazer o que eu posso, tomar o remédio, fazer o tratamento, acreditar, receber as pessoas, me arrumar, a mulher arrumar bonitinha, mesmo que põe um lencinho na cabeça, toda cheia de vida. Aí fica, perdeu a serenidade, perdeu a paz, não aceitou a dificuldade, reclamou. Devemos aceitar.
que eu tenho que aceitar a dificuldade? A oração diz, aceitando como Ele aceitou. Leia a Bíblia e veja se Jesus reclamou de estar na cruz por você. Doeu, Ele sofreu, Ele até falou, oh meu Deus, por que me abandonaste? Mas você não viu Ele reclamar, Ele aceitou. No Getsemane, Jesus dá suando sangue, o que Ele diz lá? Pai, eu vou pedir, me afaste desta hora, se foi para isso que eu vim. Então eu não vou reclamar, eu vou aceitar. E a Bíblia diz que lá no Getsemane, quem que estava lá? O diabo, tentando Jesus. E qual era a tentação aqui? Para ele não aceitar a dificuldade da cruz, mas para ele reclamar. Jesus não reclama, Jesus aceita. E se ele aceitou, nós também podemos aceitar. Agora olha que interessante, repita comigo: vivendo um dia de cada vez, vivendo um momento de cada vez, aceitando as dificuldades, porque é um caminho para a paz, aceitando como Jesus aceitou. Agora fala alto: o mundo como é, e não como eu gostaria que fosse. Gente, aceitar as coisas como são é o antídoto para a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, preocupada, infeliz, que reclama, é porque ela quer mudar o que é. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Espera aí, já é? Então aceita, meu filho, aceita, não reclama. Quando você aceita o que aconteceu, você começa a desfrutar da paz, da serenidade, confiando que Deus acertará tudo. Quando você confia que no final vai dar certo, você não reclama, você acredita, você entrega. Mas como é que no final vai dar tudo certo? Contanto que eu me entregue à vontade dele. Senhor, faz em mim a tua. Tem gente que é o contrário. Não estou imitando você não. Meu Deus, me dá isso, tal dia, tal horário, desse jeito. Ai, se você não me der, ai, eu nem rezo mais. Tem gente que reza assim? Pede a Deus o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, no dia, horário, até desenha para Deus. Onde está a vontade de Deus? Parece que trocou, né? Deus e a criatura. Não. Eu sou Deus, Ele é a criatura, eu sou o Senhor, Ele é servo, e Ele tem que fazer o que eu quero. E Jesus ensinou no Pai Nosso que não é assim que a banda toca. Seja feita não é a sua, não, é a dele. Quando você aceita a vontade dele, paz, serenidade, tranquilidade. No final vai dar certo. Para que eu seja feliz nessa vida. Uma pessoa feliz nessa vida, ela aceita as coisas como são. Não adianta reclamar, não adianta estressar. Já é. Esteja aberto às surpresas da vida. Deus age na sua vida nas pequeninas coisas. Repita: Deus age na minha vida nas pequeninas coisas. Eu preciso de serenidade, coragem e sabedoria. Tinha um homem muito cristão, temente a Deus, que passou por um atalho, numa floresta. Ele começou a ser seguido por 3 ladrões. E os ladrões falavam: nós vamos roubar e nós vamos matar. Aí ele ficou desesperado. Correu. E ele era atleta, né? Correu muito, mas a floresta era muito grande. E a hora que ele olhava assim, tá vindo os 3 assaltantes, mascarados, com arma na mão, com uma peixeira. Eu falei assim: oh, meu Deus, eu estou perdido. Eu não estou com onde correr mais não. Eu estou sem ar. Meu Deus,
manda um anjo de poder, tipo São Miguel, com escudo, com espada de fogo, para colocar esse povo para correr. Eu tenho fé, eu acredito que Deus salva o que nele confia. Ele entrou numa toca, entrou assim num caminho, tinha uma gruta, ele entrou na gruta e rezou assim: oh meu Deus, me dê muita serenidade agora, porque coragem já foi. E eu não tenho coragem de enfrentar esses três não, mas eu tenho serenidade para aceitar o que está para acontecer. Se eles me acharem, eles vão me matar. Senhor, dai-me viver este dia, dai-me viver este momento, aceitando o que está acontecendo, mas crendo no final vai dar certo, porque eu confio na sua vontade. Mas se possível, meu Pai, manda um anjo, manda um arcanjo de poder. Aí ficou assim, e os caras chegando, ele passou por aqui, como ali, ele passou por aqui, quietinho na gruta. Ele falou: meu Deus do céu, cadê o anjo? A hora que ele olhou assim, ó, começou a descer uma aranha. Eu falou: que aranha? Eu pedi um anjo. Aí desceu a aranha desceu, ele ficou olhando a aranha. Aí a aranha desceu numa folha, rapidamente ela pulou para outra, pulou para cá, fez uma teia. Ele falou assim: oh meu Deus do céu, eu querendo um escudo de poder, me tá em uma teia. Quanto que uma teia vai salvar um cristão? Eu estou na água mesmo, me dê serenidade para eu morrer em paz. Aí ele escutou, ele entrou aqui, ele foi, escondeu na gruta. Um assaltante falou assim: pegamos o caminho errado, pode voltar, que ele correu, foi para lá. O outro disse: como que você sabe? Eu estou vendo aqui teia de aranha, se tivesse passado aqui ele tinha arrebentado a teia, vamos pular de lá. Deus age na sua vida com uma aranha se Ele quiser. A diferença não é se Deus vai mandar anjo ou vai mandar uma aranha. A diferença é se você acredita que Ele vai prover o melhor para você. Seja o que for acontecendo na sua vida, Deus trabalha a nosso favor. O homem foi salvo de perder a vida por causa de uma teia de aranha. Se Deus fez isso para o cara lá, por que não faz para nós? Porque nós não temos serenidade. Nós ficamos ansiosos com que não é do meu jeito. Ah, se não é do meu jeito, de jeito nenhum. Não temos coragem para fazer o que a gente tem que fazer. Eu tinha que resolver esse problema, mas vai piorar, não sei o quê. Sabedoria. Quando é hora de falar? Quando que é hora de calar? Quando que é hora de agir? Quando que é hora de não fazer nada? Qual é o momento de ir e o momento de vir? Prece da serenidade. Serenidade para quê? Aceitar o que eu não posso mudar. Coragem, mudar o que eu posso. Sabedoria, saber o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Serenidade, calma, paz, no estresse. Coragem, quando sou fraco, que eu sou? Quando você notar que não dá conta, é aí que Deus começa a agir em você. Mas você diga: Senhor, eu sozinho não estou dando conta, me ajude, me dê coragem para enfrentar de cabeça erguida os problemas da pessoa. Não está aqui, mas ele vai dar o testemunho aqui, ele faz questão de dar, não é hoje. Mas encontrei com um senhor lá no Cego de Jericó, fez um exame no pulmão, uma tomografia, estava não sei com quantos % de câncer, e era muito, e ele acreditou, e a esposa pediu oração, e ele pediu oração, e tanto para a esposa como para quem pediu, eu só disse assim: você tem fé? Tenho. Problema resolvido. Levanta a cabeça, enfrenta isso aí com coragem. Tenha coragem. Serenidade. Você não pode mudar isso aí. Coragem para enfrentar o que você pode enfrentar. No Cego de Jericó, ele me procurou e falou: padre, eu quero dar o testemunho na missa da família.
Eu fiz uma radioterapia, minha médica me chamou com lágrimas nos olhos, porque com a radioterapia, aquela mancha no meu pulmão desapareceu, havia como uma pinta de caneta. Ela falou que mais uma, eu estou totalmente curado. Ela não acredita, mas ela falou comigo: se você acredita em milagre, pode contar para os outros. Foi um milagre. E ele me disse: eu tive coragem, eu tive fé de saber que no final Deus iria me honrar. Qual foi o salmo da missa de hoje? Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Tem hora de chorar, mas se você chora em Deus, você vai sorrir nele também. Chorar todo mundo chora, gente. Chorar todo mundo chora. Sofrer todo mundo sofre. Problema todo mundo tem. Mas eu quero saber com quem você divide essas coisas. Na presença de quem você está quando a sua cruz pesa. E o que manda no final das contas é o desejo. O que deseja o seu coração? O que mais anseia o seu coração? Havia um homem muito rico, e que começou, ele viu que esse pessoal mais da zona rural, né, isso na década de 40, 50, não tinha tanto recurso como tem hoje, e ele viu as suas forças se esvaírem. Ele falou assim: eu estou mal, e eu não vou ter muito tempo de vida não. E ele não foi uma pessoa muito boa não, foi um pouco carrasco, injusto, muito materialista. E ele no leito, muito fraco, ele começou a ver que ele não ia melhorar. E tinha um empregado dele muito de igreja, ajudava na comunidade lá. Ele chamou o empregado e disse assim: João, me dá um conselho. Eu queria sentir o amor de Deus, eu queria que Deus me desse o amor dele. O que eu preciso fazer? João falou assim: muito simples. Só precisa levantar dessa cama, ir lá no chiqueiro, tirar os porcos, ajoelhar no meio da lama e falar com Deus assim: oh meu Deus, eu sou fraco, me dá o seu amor. Você está louco? Isso eu não faço nunca. João, então não faço. No outro dia ele piorou mais. Oi João, eu quero sentir o amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Ir lá no chiqueiro, tirar os porcos, ajoelhar no meio da lama e da lavagem, levantar os braços e falar assim: oh meu Deus, eu preciso de ti, dá-me o teu amor. Mas eu não faço isso, nem a poder de reza. 5 dias se passaram. João falou: olha, não precisa repetir não, vamos lá, então me dá os braços. Ele pegou o cara com muita dificuldade, chegou na porta da casa e olhou para o chiqueiro: vamos lá que eu quero sentir o amor de Deus. João falou assim: tá bom, mas não precisa mais não, pode voltar para a cama e deitar. Deus te deu o seu amor. Mas como? Você mostrou que queria de verdade. Para Deus o que vale é o desejo. Você não precisa nem fazer, só de Deus ver que você ia agir, Ele já lhe deu o que você desejava. Ou seja, o que na sua vida você mostra para Deus que você está disposto a fazer com o seu maior desejo do coração? Aquele homem estava disposto a ajoelhar na lama no meio dos porcos para sentir o amor de Deus. Quando ele se levantou para ir, não precisava ir mais. Deus viu o desejo do seu coração. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.